Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos ficar todos em pé. Iniciemos esse serviço de Santa Ceia em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 3, 9, meia dúzia, 396. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar a Deus com o cântico 313. Cântico 313. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse é lindo também, a gente pode até cantar ele depois, mas agora é o 313, não 131. Mas tá valendo, esse é bom também. Três, um, três. Essa introduçãozinha aí deu uma cosquinha, né, para os baixos, né, fazer umas gracinhas. 313, irmã Rosana, por favor. Lindo. No mundo sou peregrino.
Jesus. Vamos cantar para a oração o cântico 115, cântico 115. Glória a Deus.
Deus, glória a Jesus. Agora nós vamos buscar a presença de Deus em santa oração, vamos orar ao Senhor, apresentaremos a Deus toda a nossa irmandade aqui. Sabe o que eu tinha esquecido também? Obrigado. Tem chegado até nós os pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Vamos orar também por toda a nossa irmandade espalhada por esse Brasil afora e fora dele também, os irmãos e as irmãs que estão acompanhando a Santa Ceia pela internet das suas casas. Está uma noite bem fria, né, irmãos? Está bastante frio. Então, os irmãos imaginam aqueles moradores de rua, aqueles que não têm uma casa, um cobertor, um abrigo para estar durante essa noite. Eu olhei no termômetro do carro, quando cheguei aqui na congregação estava 15 graus. Imagina lá no irmão Ricardo, deve estar uns 10, né, que lá é mais frio. Mas que o Senhor possa, com a sua misericórdia, estender a sua mão e preparar o que essas pessoas precisam. A gente chegou aqui, tomou chocolate quente que a irmã Ju fez, já está todo mundo aquecidinho. E essas pessoas que certamente nem comeram ainda, né, o dia inteiro com fome, com frio, mas que o Senhor, com a sua misericórdia, possa estender a sua mão santa, ajudar, irmãos, só com as nossas orações, que o Senhor também poderá fazer isso por nós. Vamos apresentar aqueles que estão enfermos, os que estão enlutados porque perderam algum ente querido, algum parente, que o Senhor possa também enviar conforto, consolo para a vida dessas pessoas. E com tudo isso, nós pediremos que Deus fale conosco do céu, através da sua santa palavra. Unidos, ajoelhados em nome de Jesus, busquemos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus, glória, glória a Deus. Nosso eterno e soberano Deus, nosso Pai que habitas nos céus, estamos ajoelhados em santa oração para agradecer a Deus pela oportunidade de estar na Tua casa essa noite, elevando ao Senhor os nossos louvores, a nossa adoração e sentindo a doce presença de Deus dentro dos nossos corações. Sabemos que no outro tempo não tínhamos esse direito, mas pelo sacrifício de Cristo no madeiro da cruz, o véu do templo foi aberto para nós, e nós agora temos contato direto com o nosso Deus. A nossa alma, aleluia, a nossa alma sente a virtude do Espírito Santo, e nós somos aconselhados e direcionados pelo Senhor, de maneira que tudo que nos falta tem sido suprido pela providência de Deus nas nossas vidas. Senhor, te damos graça, porque sempre que precisamos de Ti, Tu tens sido socorro bem presente na hora das angústias, e tem mostrado para nós que nós não estamos órfãos, tampouco sozinhos, mas que o Senhor tem estado conosco, ajudando-nos, guiando, direcionando e protegendo também. Queira tomar nas Tuas mãos a nossa querida irmandade e todo o Teu povo que da internet e pela internet está acompanhando esse santo culto, aonde for preciso, aonde estiver a necessidade, a preocupação, o medo, a doença, Senhor, chega até lá com a virtude do Teu Espírito, chega até lá com a Tua providência, Senhor, e faz obra na vida do Teu povo, e o Teu nome será glorificado por nós. Toma nas Tuas mãos aqueles que não acenderam o fogo no dia de hoje, para fazer um alimento dentro da sua casa, que não tiveram o que comer, não terão onde dormir essa noite. Ó Senhor, tem misericórdia, quanta fome espalhada nessa terra, mas Tu pode tomar os corações, Tu pode, Senhor, fazer obras para a glória do Teu santo nome. E a nós coloca em nossos corações um espírito desperto, um espírito atento, para que vendo a necessidade, Senhor, não nos retenhamos, e tampouco viremos as costas, mas que façamos a nossa parte, dando o nosso melhor, que sejamos bons samaritanos na vida do nosso próximo. Fala conosco através da Tua santa palavra.
nos ajuda a entender ela, e que todos tantos quantos tu quiseres, Senhor, preparar, possam essa noite tomar a Santa Ceia, de coração em paz diante de ti, fazendo, Senhor, o desígnio, cumprindo o mandamento da tua santa e poderosa palavra. Ajuda os irmãos músicos, organistas, musicistas, o ministério aqui presente, todos nós, que possamos render a Deus um culto de adoração em tudo aquilo que Deus representa nas nossas vidas. Entregamos essa humilde oração a Deus com ações de graça, em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Glória a Deus. Alamaia, Jesus Santo. Santo é o Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 335. Se puder um pouquinho mais de som para mim, Amir, som aqui no ambiente. Eu sei que estoura aí, mas se puder por mais aqui, por favor. Glória a Jesus. Irmã Mara, vem fazer os avisos para nós, minha irmã, por favor, antes de nós continuarmos o culto. Irmã Mara vai passar para nós os avisos dos próximos eventos da igreja. Deus seja louvado. Cultos presenciais, domingos às 10 horas e 18h30. Terças-feiras às 14 horas, quartas-feiras às 20 horas, sábado às 10 horas, que são os cultos das mulheres.
Todas as mulheres estão convidadas, tem vindo poucas irmãs, porém é um culto abençoado. Deus tem falado grandemente aos nossos corações e a gente gostaria muito que a Irmandade estivesse aqui, todas as irmãs convidadas. É uma bênção esse culto. Se não pode vir todos os sábados, venha um sábado que for por mês, né? Eu creio que Deus vai ficar feliz e nós também, irmãs. E Deus também pode usar das irmãs para nos ajudar, para trazer a palavra, para fazer uma oração. Então venham congregar conosco no sábado às 10 horas da manhã. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 14 horas e 20 horas. Sábados, às 10 horas, às 14 e 20 horas. Domingos, às 10, às 14 e às 18h30. Tem também a oração da segunda-feira. Nós fazemos uma reunião de oração aqui, não é restrito só para mulheres, os homens, os irmãos também podem vir, os jovens podem vir. Nós fazemos essa oração às 19 horas e é uma forma também da gente aprender também a orar, porque Deus tem nos ensinado muito, né, irmã Mônica? Deus tem feito grandes coisas através das orações. Não são nós, mas é o Senhor que opera através de nós. Então a Irmandade está toda convidada para vir orar conosco às 19 horas, porque o nosso ministério necessita também de oração. Os nossos irmãos que são líderes, né, dos ministérios aí, também necessitam, os músicos, as musicistas, organistas, nós que atendemos o culto das mulheres, todos nós necessitamos de oração e o mundo também necessita de oração. Então, os irmãos estão convidados para orar aqui conosco, segundas às 19 horas. Aulas de música todos os domingos às 8 horas da manhã, também não tem idade, aquele que tiver o desejo de tocar algum instrumento, seja homem, mulher, venha tocar, venha aprender e para ajudar também na orquestra, porque é lindo, né, quando a gente ouve a orquestra tocando. E todos podem, basta querer. Então, acontece aos domingos às 8 horas da manhã. Santa Ceia, que está sendo realizada agora, né, às 18h30, já foi feita essa Santa Ceia na manhã também, às 10 horas, e na terça-feira também, às 14 horas, também tem Santa Ceia aqui nessa casa de oração. Tocata dos jovens já foi ontem, glória a Deus, foi uma bênção, quem pôde ver pela internet aí, pelo, né, online, foi uma bênção, muito bom, a comunhão tremenda. Então, eu creio que vai ter outras, né, Léo? E todos ficam contentes. Tem a mesa do amor, alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Tragam, irmãos, tragam, porque tem casas, tem mesas precisando da nossa oferta, né? Porque é uma forma de doar, é uma forma de ofertar na casa do Senhor também. Então, que façam as suas doações, principalmente nesse frio também, não só de alimento, mas de cobertores, né, irmão Rodrigo? De blusas de frio também, porque começa o frio e a gente sabe que tem muitas pessoas necessitadas aí. Então, que a Irmandade possa contribuir com essa mesa do amor. Coloca ali do lado da sua bolsa quando vai sair para vir para a igreja. E eu creio que daí você não vai esquecer. Pode ser 1 quilo de alimento, pode ser um sabonete, uma pasta de dente, né? Deus se agrada e aquele que vai receber também se agrada muito. Loja Fundo Bíblico. A nossa loja o endereço da loja é ccacristã.org.br, é um site. Você pode comprar ali Bíblia, pode comprar inário, pode comprar véu e outras coisas mais, que tem coisas bem bonitas lá. E entra nesse site e faz a sua compra. É uma bênção, tem coisas bem legais lá.
E tem os dados bancários, que é para oferta, aquele que quiser ofertar. O nosso banco é o Banco Bradesco, a agência é 1382, conta corrente 37 55 30, dígito 4. A chave Pix é alfaville, com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br. Repetindo, alfaville@ccacristã.org.br. Tem os nossos telefones, que a Natasha que atende esses telefones, o irmão Marcos também atende os telefones aqui durante o dia, se vocês quiserem ligar para alguma informação, para necessidade, tem pessoas que têm necessidade, pode ligar aqui. Às vezes tem algum irmão que entra em contato conosco, pode entrar, mas também se quiser entrar em contato aqui nesses telefones, que é 43269615 e 43269402. 43269615, 43269402. E o WhatsApp tem, do irmão Rodrigo, 11 95458 2124. Então, esses telefones estão aqui para vocês aí da live que precisarem e quiserem ligar, para vocês aqui, a Irmandade, também, se precisar, podem ligar nesses telefones, que a irmã Natasha e o irmão Marcos está aí para atender. Aquele que tiver alguma dúvida, aquele que, às vezes, a irmã está angustiada, agoniada, quer ligar aqui, liga para a irmã Natasha, Deus vai usar ela aí para falar, né, Natasha? Então é isso, esses são os recados. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. E se você estiver bem nervoso, bem ansioso, você liga para falar com o irmão Marquinhos, que ele é bem calmo. Ele vai fazer você ter um infarto, porque isso é uma pimenta de nervoso. Vamos cantar para a palavra o cântico 297. Glória a Deus.
Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Ismael, Deus te dá. Irmão Ricardo, querido, traz um pedacinho de pão para nós, irmão. A Irmandade não aguenta mais. Eles não aguentam mais, eu. Vem, irmão, serve a Deus. Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 9. Glória a Deus. Quem que encerra o culto hoje à noite? Quem que encerrou domingo? Quem que é, Marquinhos? Eles ficam enganando eu. Hã? Você não vem não, cara, é você mesmo. É o Nicolas? Então o Diego vem fazer a leitura da palavra. Não fica dando risadinha, não. Você não... Vai que tá atrasando o curto. Sabe aí. Vocês não treinam leitura em casa, não, e vêm ler tudo errado aqui, que vocês vão passar vergonha em rede nacional, viu? Ó, do 9 até o 19. Só falar Deus seja louvado. Pra você tomar jeito nessa sua vida. Deus seja louvado. Amém. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Rama. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, Deus seja louvado. Amém. Amém.
Ele falou para mim que ele lê bem, mas é que ele está nervoso, então vocês relevem. Muito bem. A nossa intenção, como já disse de manhã, é fazer os meninos irem se familiarizando e perdendo esse medo e ir pegando o gosto. Daqui a pouco eles vão estar atendendo o culto, vocês vão ver que coisa linda eles tiram no palitinho aí para atender o culto. E nós vamos dar glória a Deus, que é tudo que nós queremos, ver na mocidade ser usada por Deus. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Irmãos, talvez não tenha muito a ver com Santa Ceia, mas tem sempre a ver com as nossas almas, porque é sempre a palavra de Deus, e ela é boa em todo tempo, ela é tão boa que o Senhor disse para pregar a palavra em tempo e fora de tempo também. Não tem hora, não tem momento, ela é boa em qualquer lugar, para todo aquele que recebe de bom coração. Essa mulher era uma das mulheres de Eucana, que tinha também Penina como mulher. Nesse tempo da lei, o homem tinha várias mulheres, de maneira que ele tinha esse direito, mas também uma obrigação, que todas as mulheres, sejam elas quantas forem, fossem tratadas de forma igual. Tudo que uma tinha, a outra tinha que ter, ou as outras, desde o tempo até os bens materiais, até o respeito, o tratamento. E, em contrapartida, as mulheres também tinham que dar filhos, e a sociedade exigia que fossem, essencialmente, filhos homens. Como se a mulher tivesse algum poder sobre isso. Falava, eu estou com vontade de parir um menino. E engravidava de um menino. Mas na cabeça deles, se ela não desse, além de não dar filhos, ou não desse os filhos homens que o marido queria, ela era uma mulher amaldiçoada, ela era uma mulher sem sorte, sem a bênção de Deus. Então os irmãos vejam até onde vai a ignorância do ser humano. E Cristo veio, abolindo todas essas coisas, tirando do coração do homem esse peso humano, esse peso que não vem da graça de Deus, que não vem do coração de Deus, mostrando que o Senhor ama a todos de forma igual, homem, mulher, jovem, criança, de todas as cores, de todas as línguas, de todas as raças, e nós ainda cantamos ainda agora no hino 115, dizendo que ao rico ou pobre convida a Deus para as bodas no céu, e não faz distinção. Não faz separação, não tem preferência. O Senhor ama todos de maneira igual, irmãos. E Ana, isso a gente vê acontecer tanto, irmãos. Eu já vi acontecer na nossa igreja, já vi acontecer na CCB. A mulher cria um bloqueio na mente, e ela, por não poder gerar, e não gera. Alguma coisa acontece, ela é saudável, mas alguma coisa acontece aqui, que ela não consegue ter bebezinho. Já vi irmã nossa que esperou toda a vida e então adotou uma criança. Adotou a criança, dali um pouquinho engravidou. Que se libertou daquele mal. Se eu não me engano, a minha prima Tatiana teve leite. Quando ela adotou a Mariana, não? Eu não me lembro. Ela adotou uma bebezinha, que já é uma mocinha, ela não podia gerar. E dali um mês ou dois que ela tinha adotado a neném, ela começou a ter leite. Olha que coisa maravilhosa, que grandeza, que é a natureza, que é Deus. O Senhor faz gerar onde não tem, o Senhor cria onde não tem, e o Senhor já manda dizer a todos nós, eu vou fazer sair, gerar, criar na tua vida o que você precisa para você dar glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, então, Ana já tinha toda essa tristeza, toda essa cobrança, e o seu marido a amava, dizia, eu amo tanto você. E ela se entristecendo, se os irmãos lerem do começo do capítulo, vai ver que ela reclamava, dizendo, eu não tenho filho. Ele disse, mulher, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos, dizendo, o nosso amor, o nosso casamento. Ela, mas eu quero um filho, eu quero um filho. E a sua concorrente, enfim, a outra esposa de Eucana, judiava dela, dizendo, tá vendo, você é fraca. Você não pode dar filhos a ele. E nós podemos trazer isso hoje para esses dias atuais, irmãos, não falando de filhos, mas pode ser frutos materiais, frutos espirituais na tua vida. O adversário pode estar, enfim, judiando de você e te cobrando e te fazendo vir a menos na presença de Deus, mas o Senhor te diz por essa santa palavra, o Senhor está na tua vida. E o adversário não terá a alegria de ver a tua derrota, porque Deus vai levantar a tua cabeça e vai te mostrar que a tua vida é fruto de oração.
Então ela procurou, irmãos, todo o recurso que podia. Então ela foi procurar o melhor de todos os recursos. Eu não sei por qual motivo o ser humano espera para buscar Deus quando não tem mais jeito. Todos nós somos assim, né? E às vezes a gente ainda fala, agora é só Deus, como se fosse ruim. Essa doença é só Deus. Essa causa agora é só Deus. Essa causa não pode ser tratada dessa forma. Essa doença não pode ser tratada dessa forma. Quando você vê que está efetivamente na mão de Deus, você tem que dizer, glória a Deus, agora está na mão certa. Agora está na mão daquele que pode resolver. Agora está na mão daquele que pode tomar o caminho que eu preciso que seja tomado. Irmão, irmã, essa noite receba fé no teu coração em nome do Senhor Jesus. Receba fé para crer que você não está sozinho, que você não está sozinha e que o Senhor não te deixará enfraquecer, mas a palavra te dará força, a palavra te dará virtude, a palavra te dará poder e a palavra vai fazer nascer alguma coisa que você precise, irmão. Que você precise, irmã. E no tempo certo, como Ana, você também vai cantar de alegria na presença de Deus. Ela foi até o templo orar, de tão angustiada que estava, que ela foi orar ao Senhor. E chegando lá, ela não tinha força de fazer uma oração. Os irmãos vejam que ainda hoje de manhã na palavra, Deus deu de explicar sobre quando o anjo apareceu a Zacarias, anunciando que Isabel teria um filho, que é João Batista, e nesse momento, as pessoas não entravam no templo. Os irmãos vejam que aqui, nessa outra época, Ana já podia entrar no templo, ainda mesmo sendo mulher. Ela entrou no templo e foi orar a Deus, foi clamar ao Senhor. E o sacerdote, sentado numa cadeira perto de uma coluna, ficou olhando ela, porque é muito fácil criticar, irmão. É muito fácil pôr defeito na tua vida, difícil é passar as tuas provas. Difícil é carregar os pesos que você carrega. Difícil é querer chorar tuas lágrimas. Você já viu alguém que quer dividir prejuízo com você? Agora anda com a corrente de ouro lá na Praça da Sé, você vai ver só, você vai ficar sem pescoço. Ninguém quer dividir problema. Todo mundo quer dividir os méritos, quer dividir a honra. Irmão, essa palavra, creio por fé, que é Deus que está dando, inspirada pelo Espírito Santo. E o Senhor te diz essa noite, a tua honra eu não vou dar para demônio nenhum. E nem a tua bênção vai ser dividida com ninguém, porque as tuas noites de choro, as tuas lágrimas, o desprezo, o pão seco que você tem comido, ninguém veio dividir com você, pois quando chegar a bênção na tua casa, ela é tua e de mais ninguém. E nem queira você pôr a mão naquilo que Deus está tratando na tua vida. Às vezes você vê alguém em provação, fala, vou tomar partido, não põe a mão naquilo que Deus está fazendo, que você vai tomar maldição para a tua vida. Ela estava, irmão, então, tentando orar ali, falando alguma coisa, aqui não fala qual é a oração, depois ela conta ao sacerdote, que ele vai até ela e fala, mulher, até quando estarás tu bêbada, embriagada? Aparta de ti o teu vinho, como dito, para de beber? Você vem bêbada aqui na igreja, no templo? Ela fala, não, meu senhor, ela já estava angustiada. Então, irmão, quando você está aprovado, tanto faz como tanto fez. Se está indo, se está voltando, se está dia, se está noite. Mulher não podia responder, ainda mais um sacerdote dessa forma. Mas ela estava tão provada, tão angustiada, que ela deu uma resposta dura para ele. O que é isso? Não tenha tua serva por filha de Belial. Como diz, me respeita. Que você não está tratando com qualquer uma. Eu tenho falado da multidão dos meus desgostos para o meu Senhor, tenho derramado minha lágrima aqui perante Ele, irmão. Deus vai te dar autoridade, o adversário vai parar de mexer com você, irmão. Deus vai te dar uma autoridade espiritual, que quando o diabo gritar lá longe, você vai gritar mais alto que ele. Que quando ele bater um pé, você vai bater os dois pés para ele. Que quando ele te ameaçar de alguma coisa, você vai dizer, sai da minha frente, Satanás. Deus está na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Não é você que tem que fugir dele. A palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Creia, irmã. O inimigo vai fugir da tua vida essa noite por essa palavra.
Será que o irmão ancião vai lá expulsar o inimigo da tua vida? Será que o irmão pastor? Não, vai você mesmo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te dá poder. E os espíritos vão ter que se sujeitar na tua presença. Chega de ser capacho do diabo, irmão. Chega de humilhação. Chega de ser o segundo lugar. Chega de ser o depois, do depois, do depois. O Senhor te diz por essa palavra: eu vou te colocar em primeiro lugar. Eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Eu vou fazer a minha palavra ser honrada na tua vida. Glória a Deus nas alturas. E ele, irmão, se viu em embaraço. Não sei se só tinha ela no templo. Eu sei que o sacerdote levou um chacoalhão de uma mulher. Ele disse: então, vá em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que tu pedistes. Uma oração de uma mulher humilhada, de uma mulher sujeitada, de uma mulher subjugada, fez com que você tivesse aqui essa noite. Essa oração de Ana te trouxe aqui essa noite. Deus atendeu a oração dela, ela teve Samuel, que ouviu a voz de Deus, quando o mocinho ficou no lugar do sacerdote Eli, que ouviu a voz de Deus e foi ungir Davi como rei, e que da descendência de Davi veio Jesus Cristo, que morreu no madeiro da cruz para que você tivesse aqui essa noite dando glória a Deus. A oração dessa mulher mudou o rumo de toda a humanidade, irmão. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor te pergunta essa noite: você tem noção do poder que tem a tua oração, mãe? Que poder que tem a tua oração, pai? Que o poder que tem a tua oração, servo e serva de Deus. Se hoje você se puser na posição diante de Deus e dizendo: Senhor, eu vou tomar as armas que tu me tens dado, eu vou tomar a fé, eu vou tomar a crença e a confiança na palavra, essa semana você vai atropelar tudo que é espírito imundo da tua vida, e você vai cantar uma grande vitória na presença de Deus. O frio está travando a boca dos seis. Dá glória a Deus, irmão. Não tenha medo do adversário, não. Quando as portas se fechar, perdido, perdido e meio, entra com tudo, irmão, contra a tua luta. A força de Deus se tomará. Como Davi viu o urso e a ursa, viu o leão pegando as ovelhas. Ou morria ele, ou morria a ovelha, ou morria a ursa. Ele falou: se for para morrer eu, se for para morrer a ovelha, vai morrer a ursa, vai morrer o leão, vai morrer o gigante. Receba no nome de Jesus, irmão. Vou morrer nada, Satanás. Minha casa vai cair no inferno nada, demônio. Vai sair você da minha vida no nome de Jesus Cristo. A alegria do inferno não é ver a turma no carnaval, não é ver a turma na boate, não é ver a turma na maconha. A alegria do inferno é ver um crente de boca fechada. É ver um instrumento parado em cima de um guarda-roupa. É ver um jovem, uma jovem que já serviu a Deus desistir da graça, desistir da fé. É ver uma família separada, desgraçada, desunida, falida, com tudo que é derrota na sua vida. Mas, irmão, essa palavra é o sabão do lavandeiro. Deus está tirando a maldição da tua vida no nome do Senhor Jesus. Vocês creem nessa palavra? Pode dar glória a Deus, irmão. O Senhor te diz: eu vou limpar a tua vida por essa palavra. E os nó que estão atados na tua vida, eu vou desatar o nó, eu arrebento a corda, eu mudo o caminho, mas você vai dar glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A palavra diz que Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. Ela falou: eu já estou perdida. A mulher que tinha o fluxo de sangue, ela ia morrer sangrando, ela ia morrer apedrejada, ela ia morrer de qualquer jeito. Ela falou: vou morrer nada, eu vou até o mestre. Mas se te apedrejar, vão aliviar um sofrimento, eu vou morrer sangrando? Glória a Deus. Quando o Senhor foi despertar Lázaro, o que os discípulos disseram? Senhor, estão querendo apedrejar nós. Ele disse: mas não tem o dia 12 horas de luz? Quem anda na luz não tropeça. E o apóstolo São Paulo, quando ameaçaram ele de morte?
Se morrer, tão somente morrerei. E se viver, tão somente viverei. Mas eu vou onde Deus mandou. Irmão, você está temendo alguma coisa? Vai onde Deus te mandou. É vida, não é morte. O Senhor é contigo. A mão de Deus está sobre a tua vida. Seja um médico, seja uma entrevista de emprego, seja alguma coisa que você tem para resolver, o Senhor é contigo, diz a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que dá a palavra, irmão. E os leprosos? E os leprosos, quando Samaria estava cercada, que eles estavam colocados para fora da cidade, e Eliseu tinha predito isso. Amanhã, por essa hora do dia, haverá uma medida de farinha e 2 medidas de cevada. E o que o capitão da guarda disse? Nem que fizesse janela no céu, isso vai se cumprir. Você não está vendo o povo comer esterco de pombo? Acabe tinha acabado de ver uma mulher combinar com a outra. Vamos matar seu filho hoje e comer ele cozido, e amanhã nós matamos o meu e come o meu filho cozido. De tanta fome. E os leprosos morrendo de fome, morrendo de lepra. No deserto, irmão, faz 60 graus de dia e menos 10 graus de noite. Nós sobrevoamos o deserto quando fomos para a África. Não tem fim, aquela areia que não tem fim. Ou morre de calor ou morre de frio. Imagina você com lepra, irmão, desmanchando, caindo nos pedaços de carne podre do seu corpo. Eles também não tinham o que comer, então estavam por lá de fora da cidade. Além da fome, lepra dentro da cidade, eles iam ser dizimados. Os leprosos disseram para o outro, aqui, vamos para o arraial do inimigo. E ele disse, mas nós vamos morrer. Ele falou, mas você não entendeu que nós vamos morrer de qualquer jeito? Se nós chegar lá e alguém matar, também alivia esse nosso sofrimento. Irmão, imagina esses homens com os pés tomados de lepra, andando naquela areia quente do deserto. Vocês acham que eles tinham um Raider, um chinelo havaiana? Uma bota 7 léguas? Era pé descalço. Como que é usar um chinelo de dedo nos dedos que está dividindo de carne viva? E eles foram caminhando. E a palavra diz que lá no arraial do exército inimigo, conforme eles iam andando aqui na terra, eles começaram a ouvir um tremor. Você está ouvindo esse tremor? 3 leprosos, irmão. Parece que vem vindo um grande exército aí do povo de Israel. Eles alugaram um exército contra nós. Era 3 leprosos, 6 pezinhos batendo na terra, Marquinhos. Mas cada pisada que eles davam, o Senhor dava um murro lá de cima, aqui na terra. Ah, irmão, quando Deus se levanta do trono, o inferno treme, irmão. Alamanaia, Icalamuria, Sirianda, Alamaia, Ianda, Surialama, Zarayalama, Ialamaia. Irmãos amados, na palavra conta que quando eles chegaram no exército, no acampamento dos filisteus, do inimigo, não tinha mais ninguém. Eles saíram correndo com tanto temor que deixaram ouro, prata, comida, animais, tenda, roupa. Eles começaram a olhar e falar, o que é isso? Ele falou, não sei, mas tem comida. Glória ao nome do Senhor. E a palavra estava cumprindo na boca do homem de Deus, irmão. Aquele capitão que não creu, viu a bênção, mas não comeu dela. Você quer ficar olhando a bênção ou você quer comer dela? Dá glória a Deus. O Senhor vai te dar força. Você pode ser o leproso, você pode ser Ana, você pode ser Davi, você pode ser a mulher do fluxo de sangue, você pode ser quem você quiser, mas o Senhor te diz, eu continuo sendo Deus, não tem outro nome, não tem outra atribuição, não tem outro personagem, a minha glória te toma aí agora onde você está, e a força da palavra te levará até a tua vitória. Tem um crente aqui para dar glória a Deus, irmão? Vocês são crentes ou são mão de saco de batata? Você vai deixar a prova te engolir? Dá glória a Deus, irmão! O que incomoda não é o latido do cão no inferno. O que incomoda é quando o crente cala a boca, abre a boca e dá glória a Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, tira a tua espada da bainha e sai para a luta. A vitória é tua. Bendito seja Deus, glória ao nome do Senhor. E Ana abraçou o filho dela, só que ela fez um voto ousado.
tudo que ela mais queria na vida, ela pediu a Deus, que era ter um filho. E aquilo que ela recebeu de Deus, que era o que ela mais queria na vida, ela devolveu para Deus. Senhor, eu preciso tanto de um carro para te servir. Senhor, te diz, eu estou bem de olho em você, eu conheço você. Senhor, me prepara um emprego bom para eu ter liberdade para te servir. Final de semana, para a praia. O carro para gandaia. Ou Deus vira um mentiroso daqui para frente? Eu sou um Deus de palavra. Você é um homem de palavra, irmão? Você é uma mulher de palavra, irmã? Você está achando que você vai fazer Deus de bobo? Que quando a bênção chegar, você vai pipocar no mundo. O Senhor te diz, eu vou te buscar nem que seja no inferno. O primeiro amor é amor. O segundo amor é dor e dói. E nós estamos vendo isso agora por esses dias dentro da minha casa. Não brinca comigo que eu não sou de brincadeira, te diz o Senhor. E Abraão? Que Sara não podia ter um filho. Vocês viram aqui alguma oração de Sara pedindo filho, Abraão? Nós só soubemos que ela não podia ter filho quando o anjo apareceu. Sara, tua mulher vai ter um filho. Até teu nome vou mudar. É Abrão, vai se chamar Abraão. E ela é Saraí, vai chamar Sara. Até nome Deus muda, viu, irmão? Esses dias Deus deu a palavra aqui e dizia, tão pondo teu nome na macumba. Crente não tem medo de macumba, não, irmão. Teu nome não é esse. Lá no céu tem um novo nome te esperando. Pode pôr Rodrigo na macumba 100 vezes. Você vai pôr essa carne, essa carcaça aqui. A minha alma não tem esse nome. Só o Senhor conhece o nome da minha alma. E na minha alma ninguém pega. Na tua ninguém pega. Ninguém conhece. Só quem criou ela conhece, irmão. Quando Isaac nasce, o Senhor pede para Abraão, fala, agora você vai lá e mata ele no holocausto, lá no monte que eu te direi. E ele podia dizer, eu te pedi algum filho? Você mandou o anjo lá na minha casa, nos carvalhais de Manre, fez toda aquela pataquada. Agora que o menino está aqui grande, você não está vendo que eu sou velho? Teve reclamação, irmão? Irmão, eu vou pregar o que Deus está me dando pregar. Com esse frio, irmão, eu não vou sair da minha casa para vir aqui agradar ninguém. A palavra é essa, irmão. Deus prepara um carro, a irmã veinha, o irmão veinho, o outro que precisa. Eu não vou levar a criança vomitada no meu carro. Eu não vou pegar esse irmão com o pé sujo no meu carro. Eu estou bem de olho em você. Estou bem de olho em você. Você está brincando comigo. E o dia que eu fechar a porta na tua vida, a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu não vou congregar lá no Mão Ricardo, que é a estrada de terra. Eu estou bem de olho em você. Vai ter dia de você caminhar 10 quilômetros de pé por causa da prova, mas você vai. Porque quando a prova aperta, irmão, você vai de bicicleta, você vai de velotrol, você vai de pé, você vai arrastando, porque na hora da luta, 10 quilômetros fica doce. Qual que é o melhor tempero da fome, irmão? Qual que é o melhor tempero da comida? É a fome. A palavra diz que aquele que está farto despreza favo de mel, mas aquele que está com fome come pedra e dá glória a Deus. O Senhor te diz, eu vou te pegar. Glória a Deus. Você não brinca comigo, não. Que eu tenho o céu para te dar. Mas tem um calabouço bem apertado para te colocar também. E eu sei domar você. Você é um boi bravo, você é um burro bravo lá fora. Aqui dentro você é um cordeirinho e vai ser do meu jeito. Eu te quebro. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, quer bênção? Toma posse, no nome de Jesus. Bênção sem medida. Quanto você quiser. Mas quando eu bater na tua porta, você abre. Senão eu arranco ela. Mas, irmão, isso que o irmão está falando não tem cabimento, é bíblico. O filho das trevas tem mais luz que o filho da luz. Onde você vê mais briga? Quer ver briga? Faz negócio com um crente. Você perde o irmão, perde o dinheiro. Onde tem mais fofoca? Dentro da igreja dos crentes. Quem que fala mais mal um do outro? Os crentes. Quantos crentes, quantos ubandistas vocês estão vendo embaixo das pontes servindo sopão agora? 7:45 da noite.
70% de ubandista, espírita, kardecista e 30% dos crentes. E dos 30%, metade está lá só para arrumar briga ou para ganhar ministério na igreja. Irmão, é a palavra, quer, não quer, é essa aqui mesmo. Você quer ser luz? Deixa eu riscar o fogo na tua cabeça então. Suporta a tocha na tua cabeça. Não foi a palavra que Deus mandou esses dias? Vinho novo em odre novo. Se você puser vinho novo em odre velho, o odre vai rachar. Se é odre novo, dá glória a Deus. Eu estou botando vinho, você aguenta? Ou você quer só o venha a nós e o vosso reino, você vaza na braquiara? Receba essa boa palavra, irmão. E o Senhor vai te dar um tesouro escondido. O Senhor vai te dar uma bem-aventurança. Que você vai ser como Samuel, filho de Ana, que vai ouvir a voz de Deus no templo, Samuel, Samuel. E ele rapidamente, ouvindo o conselho do sacerdote, disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Hoje foi a palavra da manhã, quando o anjo falou com Zacarias, ele não creu, ficou mudo. O mesmo anjo foi e falou com Maria, Maria respondeu, ache graça tua serva aos teus olhos. Vê que diferença? O que o profeta Isaías diz? Envia-me a mim, Senhor. Quando o anjo vai e aparece a Gideão, ele fala, mas se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Aí você olha para o lado e fala, por que aquela irmã é abençoada e eu não sou linguarudo, reclamão? Porque ela ora, porque ela busca, porque ele teme a Deus. Irmão, não tem perigo. Glória ao nome do Senhor. Porque em vez de ele estar falando mal da vida dos outros, com um umbigo no boteco, ele está aqui dando glória a Deus na igreja. Em vez dele sair com mulher da rua, ele está cuidando da esposa dele, do esposo dela, dos filhos dele, das filhas dela. É por isso que Deus abençoa ele e não te abençoa. Mas hoje Deus está mandando a palavra. Você quer a bênção? Recebe o peso da graça. Não é do seu jeito só não. Irmão, vocês estão aceitando de bom grado essa palavra? Senhor te diz, eu vou te encher das virtudes do céu. Faz tempo que Deus não manda uma palavra dessa. Mas o Senhor quer mandar hoje, é porque Deus quer consertar a igreja. Mas tem uma coisa, hein? Daqui uns dias vocês vão ver língua de fogo aqui dentro. Glória a Deus. Aí não tem comunhão mesmo, não tem revelação, não tem virtude, não tem derramamento da glória, não tem nada. Tem um bando de bobo aqui olhando para outro bobo falando. Mas se você abrir teu coração para Deus hoje, a unção da palavra cai sobre a tua vida agora. Irmã, não tem história de brinquinho, de esmaltinho, irmão, não tem história de barbinha, não é nada disso. Eu estou falando de alma, glória a Deus. Eu estou falando do eu interior, não estou falando dessa casca que os vermes vai comer, não. Eu estou falando daquela que vai morar lá na glória de Deus. Tem algum crente aqui que vai para o céu? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória, ou você vai ficar aqui com o testemunho de Jeová? Não, eu vou para o céu, irmão. Eu vou morar na glória de Deus. Então vamos, irmão, a embarcação está saindo. Se prepara, enche teu coração das coisas de Deus. Essa semana tem resposta por essa palavra na tua vida. Vou mostrar para você que quando você entra na linha, eu também faço coisa grande na tua vida. Eu vou falar para você que se o homem que mente, o homem que falha, o homem que trai, consegue ser fiel, você vai ver o que é o poder da palavra de Deus. Ó, tô ouvindo o tropelão dos demônios saindo da vida dessa igreja, irmão. A notícia já está chegando lá na tua casa, já está chegando lá no arraial. Ó, levou um chacoalhão lá na igreja e vem voltando armado até os dentes, hein? Glória ao nome do Senhor. Sabe aquele vendedor que fica, sabe, mascando, e só recebendo o salário fixo? O gerente chama ele e fala, ó, esse mês se você não bater a meta, rua para você. Ah, o homem vende até barraco pegando fogo, irmão. O Senhor vai te encher da virtude dessa palavra. Deus vai te encher de ânimo, e o teu adversário já está batendo em retirada da tua vida, porque ele está ouvindo o alarido da glória de Deus sobre você. Seja limpo no nome do Senhor dos Exércitos. E a pergunta é uma só. Nós temos um acordo? Temos um acordo? Você faz a tua parte, eu faço a minha parte. Eu sou teu Deus, você é meu servo. Temos um acordo, minha serva? É Cristo do começo ao fim da tua vida?
Acabou o mimimi. Acabou a reclamaçãozinha. Acabou, todo mundo tem defeito. Só você que é o certo. Só você que é bonito. Acabou isso? Chama para você a responsabilidade. Fala, Senhor, é comigo. Mata no peito. Me corrige, me envia, me ministra. Entra na minha vida. Arranca o que quiser arrancar. Muda o que quiser arrumar. Quebra o que quiser quebrar. Mas não deixa eu perder minha alma para o demônio. Se você fizesse acerto com Deus hoje, irmão, o Espírito de Deus vai entrar de bicuda no inferno, não vai ficar um demônio para contar história na tua vida. Não vai ficar, irmão, porque a graça de Deus está sendo derramada sobre a igreja de Deus. É uma palavra dura. Na live você não vê um pio, que ninguém quer levar camaçada de pau nas costas, irmão. Mas o Senhor te diz, uma coisa eu te garanto, da minha mão ninguém te arrancará. E onde você for, a luz do meu Espírito estará acesa sobre a tua cabeça. Eu não vou acender a tocha na tua mão, não. Eu vou acender ela no meio da tua testa. E onde você passar, vão ver a luz acesa sobre a tua cabeça. Quando você pegar nesse pão, quando você pegar nesse cálice, vai acender uma tocha de fogo sobre a tua cabeça. E onde você passar, o que não sair da sua frente, você vai atropelar, diz o Senhor. Aquele encanto da serpente está sendo quebrado agora. Irmão, aquela conversinha mole no teu ouvido, vamos, não tem problema, não dá nada. Deus está quebrando o encanto da serpente agora. Irmã, não tem nada não, não tem problema não. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Sai da vida da igreja. Não vem pôr sujeira no meio do povo de Deus, não. O povo de Deus é santo, remido, especial, zeloso e de boas obras. Recebe uma roupa nova aí, meu irmão. Recebe a tocha acesa aí, minha irmã. A palavra te levanta bem de pé essa noite. A palavra te põe bem de pé na mão de Deus. Viu, irmã? E o que o adversário até hoje brincou com a tua cara, ele vai se arrepender de ter cruzado o teu caminho, Ricardinho. Irmã, ele vai se arrepender de ter cruzado o teu caminho, irmão. O inferno vai se arrepender de ter brincado com você. Se alguém ainda, esses dias disse aqui no curso, tem alguém fazendo macumba para você, se o frango estiver caro, manda comprar uma caixinha de caldo quinor, que com 6 tabletas dá para fazer 6 macumba. Mas você não vai nem ver de onde veio, porque a palavra te diz, hoje eu passo na tua frente. Entende? A palavra na tua frente. E você só vai atrás olhando o tombo do diabo. E quando ele levantar, você esconde na palavra. Mas precisa ter moral para esconder atrás da palavra. Precisa ter Deus na tua vida, precisa ter caráter. E o Senhor te diz, eu estou te cingindo hoje, estou te ataviando hoje pela minha palavra. Não haverá um dedo apontado contra ti que eu não vou abaixar para o chão. Toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que te acusar em juízo tu a condenarás. Porque a tua justiça vai cantar na tua boca. E aquele que te acusa vai ter que dizer, tem Deus na tua vida. Assim como foi com Ana, o mesmo sacerdote que subjugou teve que dizer, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição. Aquele que te persegue vai te abençoar, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Ô Marquinhos, como é que vai ser, Marquinhos? Quem que vai orar? O Ricardo e quem mais? Você? Então vem. E vai servir quem, Marquinhos? E quem mais quem? As meninas já estão organizadas, né? Vem, irmão Ricardo, orar, filho, por favor. O Cleito quem? O Cleito e o Léo. Nós vamos agora, irmãos, a irmandade aí na sua casa também, prepare o pão, o cálice, daqui a pouquinho nós vamos dar instrução para você. Tá ligado, Emirzão, o microfone dos meninos? Tá aceso já? O Ricardo tá falando. Então nós vamos orar. Quem vai orar pelo pão? Irmão Ricardo? Então fica desse lado.
Pode estampar tudo. Vem, obreiros, venham pra cá. Tá no jeito, mano? Os meninos não vai pôr a luva também? Não. Pode pôr aí, Ricardo. Põe a luva que dá. Paulinho, você não tá mandando nada mesmo, Paulinho. Em casa é igualzinho. Nós vamos orar. Nosso querido irmão Ricardo vai orar pelo pão, o irmão Marquinho vai orar pelo cálice, os obreiros já estão aqui também para acompanhar a oração. Ajoelhados, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Nosso eterno Deus e bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, novamente joelhos dobrados na tua presença nós estamos, te agradecendo, Senhor, por esta boa oportunidade, por essa maravilhosa palavra que derramaste do céu sobre as nossas vidas nesta noite, enchendo o nosso coração de glória, de virtude e de poder. Senhor, agora nesse momento nós te apresentamos, Senhor, este pão, que a partir de agora é a comunhão do corpo de Jesus Cristo, teu Filho, entregue por nós no duro madeiro da cruz para a remissão dos nossos pecados. Permita que ao momento que comermos deles, possamos renovar o nosso pacto contigo para a vida eterna. Também te damos graças por tudo, no nome consagrado de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia Jesus, glória, 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 glória a Deus, Altíssimo Deus, Senhor, neste momento, ó Pai amado, em continuidade, Senhor, a oração do teu servo, ó Pai amado, mais uma vez aqui diante da tua presença, Senhor, neste momento, ó Pai, colocamos em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abrir os corações nesta noite, Senhor. Sabemos, ó Pai, que a palavra foi dura, Senhor, mas quando o Senhor vem com esta palavra, é porque o Senhor nos ama, ó Pai. O Senhor quer, Deus querido, Pai amado, abrir a nossa mente, Senhor. O Senhor quer, Deus querido, mostrar que é conosco, ó Pai amado. E que, Deus querido, nesta noite, ó Pai amado, cada um possa participar da Santa Ceia do Senhor com alegria, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Papai querido. Senhor, neste momento, ó Pai, apresenta o Senhor este suco, Senhor, que Deus querido, Pai amado, não mais, Senhor, é um suco, mas sim representa o sangue de Cristo, ó Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, abençoa a vida de cada um que vai participar da ceia do Senhor, ó Pai. Cuida dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Alegra corações desta noite, Senhor. Cuida de cada um, ó Pai. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Podem ficar todos sentados. Os músicos não precisam tocar esse hino agora. Só a irmã organista. Enquanto os irmãos e as irmãs vão servindo. Você tome o pão, pega o cálice, segura nas mãos. Não participa agora, nós vamos participar todos juntos, tá bom? Como uma igreja. E eu explico para vocês o porquê. Hino 226, irmã Rosana, por favor, pode tocar bem tranquilinho, tá bom? E os irmãos vão servindo aí para vocês. O que foi, filho? Cantar, tá bom? Depois você canta, tá?
Ah, sim. A menina puxou gostar de púlpito desse jeito. Todos servidos? Todos servidos já? Primeiro, deixa eu explicar aos irmãos. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e em todos os versos, mas essencialmente do 25º e 23º em diante, ele explica o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas há uma parte importante. Por que nós não participamos da Santa Ceia em rodadas? Participamos todos de uma vez só. No verso 33 ele disse o seguinte: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, falando da Santa Ceia, esperai uns pelos outros. Dizendo que a igreja participa junta, num só corpo, numa só comunhão. Então no verso 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos comamos o pão, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomemos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse de manhã, digo agora, se me atender na terça-feira, vou dizer de novo, mas esse mês Satanás ficou debaixo da sola do teu sapato. E tudo que ele lutou para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, já caiu no nome do Senhor Jesus. Aqui no Alphaville nós temos 36 Santa Ceia por ano. 36, eu participo de todas. Os obreiros também. A Irmandade nem tanto, porque cada um vem num culto. Nossa Santa Ceia é mensal, mas tem 3 vezes por mês em cada culto. E no começo da obra de Deus, a Santa Ceia era feita todo domingo. Depois mudaram. Mas é bom que seja o quanto mais melhor, mantendo o povo de Deus unido e com a responsabilidade de manter o coração limpo diante de Deus. Clamando sempre, orando sempre, buscando sempre, vigiando sempre. Pedindo a Deus que dê para nós sempre o discernimento da sua santa palavra. Irmão Ricardo, você vem orar por nós, irmão? Nós vamos agradecer a Deus, irmãos, estão dispensados. Obrigado. Deus que abençoe, Deus que abençoe. Nosso irmão Ricardo, cooperador de São Lourenço da Serra, vai fazer a oração de encerramento.
Ajoelhados, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Nosso Altíssimo Deus e bom Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, novamente de joelhos dobrados, nos encontramos na tua presença, ao final desta grande festa, desta noite de grande vitória nas nossas vidas, Senhor, que mais uma vez pisamos na cabeça do nosso inimigo e cantamos vitória, Senhor, porque renovamos a nossa aliança contigo nesta noite, relembrando da tua morte, participando do teu corpo, do teu sangue, e a partir de agora, Senhor eterno, estamos firmes, Senhor eterno, estamos mais fortes, e vencendo mais uma semana, Senhor, mais um ano, mais um mês, diante da Tua presença. Te somos gratos, porque nessa noite nos abençoou nos hinos, nas orações, e principalmente por ter mandado essa santa e poderosa palavra. Doeu um pouquinho, Senhor, é verdade, mas fez bem para a nossa alma, colocou nós no nosso devido lugar, Senhor eterno, colocou nós no lugar da humildade, da santificação. E sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor eterno. A partir desta noite que possamos comer dessa palavra, ir para casa remoendo dela. Quem está em casa possa dormir pensando. E quando receber a benção, possa usar para Te servir também. Te damos graça por tudo, dá mais um hino de acordo ao Teu querer. Abençoa nossos retornos para nossos lares. Guarda nós nessa semana. Livra-nos da morte, de pecar contra o Teu Espírito Santo. E guarda nós para a vida eterna, Senhor. Abençoa o Teu povo da live. Onde tem um crente Te buscando, visita-o em nome do Senhor Jesus. Te damos graças por tudo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, qual vive para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Queridos irmãos, nos bancos onde a Irmandade está sentada, estão os envelopes das ofertas, das coletas da obra de Deus, onde cada um contribui segundo a sua prosperidade. A gente sempre, nos dias da Santa Ceia, usualmente dá as ofertas, os dízimos, os propósitos que cada um fez. Lá na portaria com o irmão Marquinhos, com a irmã Eliane, estão as maquininhas de cartão para quem for ofertar com cartão de crédito ou débito. Pediria que se dirigisse já até a porta para ofertar, porque nós vamos fazer a oração das ofertas e vamos seguir com o santo culto. Vamos guardar nosso irmão lá e a gente já segue adiante. Os irmãos, deixem preparados aí o hino 167. Nós vamos primeiro orar, depois nós cantamos o hino. Não. Foi? Senhor, graças te damos pelas ofertas que tu tens preparado, fruto do amor da nossa irmandade, que com carinho tem contribuído para a tua obra. Muitas são as dificuldades, mas em todas as nossas lutas o Senhor tem sido conosco, tem aberto os nossos corações e mostrado para nós a sua vontade na nossa vida. Prospera, multiplica e retribui muitas bênçãos materiais e espirituais também. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos, aquele que bendito reina por toda a eternidade. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo, tá bom? Os envelopes dos irmãos e das irmãs, 167. A doutrina santa do céu, diz assim, diz
dia 19, né, Mael? 7 da noite o ensaio? Dia 19, próximo sábado. Próximo sábado, às 7 horas da noite, nós teremos ensaio geral de orquestra na congregação de Itapevi Centro. Fica na rua José Michelotti, número 174, no centro de Itapevi, do lado do Pronto-Socorro Central, do lado do Ita Shopping também. Tem estacionamento para a Irmandade, tem um estacionamento grande, a igreja é grande, é bem maior do que essa. Então estamos todos convidados para isso. Tem lanche? Não tem lanche? Ah, janta. Nossa, chegou a dar uma tremedeira agora. Eu achei que ele falou não, já ia falar, está retirado o convite. Que crente diz que não bebe, mas come, que é uma beleza. Então tem janta, patrocinado pelo irmão Ismael. Glória a Deus. Está querendo casar, irmão? Então ele está agradando de tudo que pode, sabe? Então tá certo. E ó, para inveja dos outros anciãos, esse aí fui eu que batizou, né, Mael? E ninguém toma, ninguém tasca esse aí. Aliás, uma meia dúzia que está aqui, fui eu que batizou. Tá bom? Então, próximo dia 19, ensaio geral de orquestra lá na congregação de Itapevi Central, com janta e tudo. Vai ser muita bênção. O Nicolas vai vir aqui fazer o encerramento do culto para nós, vai fazer a oração do Pai Nosso e depois vai dar a saudação apostólica para a Irmandade. Muito obrigado pela paciência, um excelente restinho de domingo para a Irmandade que nos acompanha aí pela internet. E amanhã tem culto às 14 e às 20 horas novamente. Terça-feira, dia 26, ensaio em São Lourenço da Serra, lá no irmão Ricardo. O que vai ser? 19? Não, o horário tudo bem, eu estou falando da janta. Ele disse que vai ser um sopão. Essa hora as galinhas de São Lourenço da Serra já estão tudo orando. Senhor, tem misericórdia. Tá bom? Vai ter um sopão lá em São Lourenço da Serra. Com esse frio nós nem quer, né? Vamos lá se alegrar, né, irmão Ricardo? Então está garantido o ensaio e a sopa. Agora falta a gente garantir lá, tá bom? Vai ser uma festa. É uma mobilização que os irmãos estão fazendo. Em São Lourenço da Serra tem um músico, por enquanto. Fora o irmão Ricardo atende o culto. Está liberado já, pode tocar. De vez em quando eu vou para fora aí, nas outras igrejas, dá o que falar na reunião dos anciãos, que vira e mexe, eles me dão uma sanfona, e eu toco sanfona no púlpito mesmo, mas dá o que falar, irmão. E nós gosta, quanto mais dá o que falar, mais nós gosta. É só ver o culto das mulheres, né? Quanto mais eles xingam, mais culto nós faz. Então, vai ser lá no irmão Ricardo. Então, como tem esse um músico, os encarregados acharam por bem de se mobilizarem para ir lá mostrar para ele que ele não está sozinho, que nós somos uma família, que todas as nossas igrejas também foram assim, não tinha músico, e Deus foi abençoando. Teve um tempo que eu falei para a Dani no começo da obra, eu falei, olha aqui que juízo. Eu falei, Dani, quando será que nós vamos ver uns irmãos congregando de terno na igreja? Porque não tinha irmandade, era eu e ela só. Aí depois nós falamos, quando será que vai ter músico nos cultos? Já foram 11 anos e nós estamos aqui dando glória a Deus. Demorou, mas chegou o momento. Então, tem o momento da prova das espigas magras, mas agora é o tempo das espigas gordas, no nome do Senhor Jesus. Então vamos nos alegrar com esses irmãos. Por essa parte, Deus seja louvado, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu estou um pouco tremendo aqui, porque está frio e eu estou com a virtude da palavra também. Mas eu quero agradecer pelas oportunidades que o irmão Rodrigo está dando para eu poder vir aqui fechar. E agradeço pela oportunidade de estar podendo tocar mais uma vez com a Irmandade de Alphaville. Irmãos, que todos recebamos a palavra como vinda dos céus e que recebamos toda essa virtude, não em nosso merecimento, mas em merecimento de Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém.